Antes de proteger qualquer outro direito, é dever do Estado assegurar o mais importante deles, o direito à vida humana, do qual todos os outros direitos decorrem. Ou seja, é dever do Estado, através de suas instituições e de seus órgãos públicos, zelar para que as atuações se deem nos estritos limites do que foi autorizado pela lei. O direito à vida está inserido na Constituição Federal e, portanto, deve ser resguardado a todas as pessoas, transcendendo o cenário jurídico, abrangendo outras áreas, como sociologia e filosofia. O direito à vida possui previsão genérica no artigo 5º caput da Constituição Federal, abrangendo todo o direito do não ser morto, privando a vida, portanto, o direito de continuar vivo, como também o direito de ter uma vida digna. É inaceitável uma situação no qual a pessoa humana possa perder a sua vida, ou não consiga viver dignamente. Ter uma vida digna significa ter todos os seus direitos resguardados, ou seja, protegidos, como o direito à moradia, alimentação, educação, lazer, saúde. O direito à vida diz respeito à própria existência da pessoa humana. A Constituição Federal garante a existência digna a todos os seres vivos, tendo próprio nascituro seus direitos civis resguardados. A Constituição proíbe qualquer mecanismo que possa resultar na solução não espontânea da vida, e é por isso que a pena de morte não pode ser institucionalizada juridicamente no país, pois a mesma seria inconstitucional. Também é fundamental lembrar que os direitos civis individuais são considerados cláusulas pétreas, pelo texto do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal. Segundo Alexandre de Moraes, o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui um pré-requisito à existência e ao exercício de todos os demais direitos. Pois resta claro que se o direito à vida não for assegurado, todos os demais vão perder o sentido de ser. Na lição de André Ramos Tavares, o direito à vida assume duas vertentes, sendo a primeira no direito de permanecer existente, que é o direito principal, e o segundo momento, o direito a um adequado nível de vida. Por outro lado, cabe também ao Estado proteger a vida, com a criação de serviços de polícia, de um sistema prisional e, é claro, de toda a organização judiciária. O direito à vida não pode ser confundido com uma mera liberdade, ou seja, a pessoa não tem a opção de deixar de viver. Assim sendo, até mesmo para aqueles que desejam morrer e pretendam cometer suicídio, o Estado deve fazer de tudo para evitar. Entretanto, o direito à vida não é considerado absoluto, pois a própria Constituição abre espaço para que, em determinadas situações, outros direitos ou princípios se sobreponham ao direito à vida, para que haja proporcionalidade dos direitos em jogo, como, por exemplo, o da legítima defesa. A pena de morte e a prisão perpétua são vedadas pela própria Constituição Federal. E apesar da grande parte da população querer que seja implantada a pena de morte, a sua permissão iria afrontar a Constituição Federal, que assegura o direito à vida desde a sua concepção, até a sua morte natural. Como também se tratando do aborto, que não é permitido em nosso ordenamento jurídico, pois a vida, iniciada com a concepção, não pode sofrer solução de continuidade não espontânea, fazendo com que o direito a ela também se estenda ao nascituro. Ou seja, este também estaria protegido por esse princípio constitucional. Entretanto, por haver divergências de quando começa a vida, deve-se ponderar o direito à vida da mãe e a expectativa de vida da criança, pois, como já mencionado, o direito à vida vai muito além de apenas o nascimento, e sim garantir que a criança tenha uma vida digna. Quanto à eutanásia, que é quando o enfermo pede à família ou aos médicos para que eles ponham fim ao seu sofrimento, em casos onde a doença não tem mais cura ou não tem uma perspectiva de melhora, deve-se mais uma vez ponderar o direito a uma vida digna, pois não basta apenas viver, é necessário que essa vida seja vivida de uma forma plena, preservando o princípio da dignidade da pessoa humana. Por vezes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere o direito à vida em um sentido amplo, o direito a uma vida digna. Nesse sentido, o direito à vida claramente se relaciona com os outros direitos. A vida humana é o núcleo material da dignidade humana, e o Constituinte entendeu por bem conferir a dignidade humana a caracterização de fundamento da República Federativa do Brasil, ou seja, ao nosso Estado. O Estado deve se valer de todos os modos práticos possíveis para assegurar a vida. A uma vida digna não é demais repetir. Nem que para tanto seja necessário que os outros direitos sejam mitigados, como, por exemplo, a liberdade. Um tema bastante discutido é a liberdade religiosa e a transfusão de sangue nas testemunhas de Jeová, pois estas se recusam a fazer a transfusão de sangue que poderá salvar a sua vida devido à sua crença. Neste contexto, é necessário preponderar o direito à liberdade religiosa e o direito à vida, pois, apesar do Estado ser laico, é assegurado que nenhuma pessoa é obrigada a cumprir certas determinações legais
se isso desrespeitar sua crença religiosa, devendo, se for o caso, procurar medidas alternativas para esses casos, como em se tratando de transfusão de sangue. Se houver outro meio de salvar a vida do indivíduo, esse deve prevalecer, pois por mais difícil que seja a sua realização. Entretanto, mesmo não havendo hierarquia entre esses direitos fundamentais, entende-se que a liberdade religiosa não pode conduzir à violação a uma vida, tendo em vista que o ordenamento jurídico a protege em todas as fases, consagrando o direito à vida como um dos pilares do Estado democrático de direito. Infelizmente, no Brasil, muitos desses direitos não são respeitados, afrontando de maneira direta a Carta Magna. Inúmeros casos de pessoas com doenças graves acabam morrendo porque não têm acesso aos remédios que poderiam salvar as suas vidas, tampouco ao atendimento médico necessário. Outras, por sua vez, vivem na mais completa miséria, em situações degradantes, sem alimentação para se manterem vivas. Portanto, de regra, o Estado deveria fornecer os medicamentos de alto custo para quem necessita, visando salvar suas vidas, pois o direito à saúde é uma das vertentes do direito à vida. A saúde é um direito fundamental e está garantido na Carta Magna, sendo de elevada importância para todos os indivíduos. É atribuição do Estado o fornecimento de medicamentos de que necessita o administrado para sobreviver. Levando-se em consideração o disposto na Constituição Federal e nas demais normas integrantes do nosso ordenamento jurídico, é atribuição do Estado o fornecimento de medicamentos de que necessita o administrado para sobreviver, levando em consideração o que está disposto na Constituição Federal e nas demais normas integrantes do nosso ordenamento jurídico. Conforme o que está disposto no item 16.1g da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde, o SUS, publicado no Diário Oficial da União em 6 de novembro de 1996, aos Estados cumpre a normalização complementar de mecanismos e instrumentos de administração, de oferta e controle de prestação de serviços ambulatoriais, hospitalares de alto custo, do tratamento fora do domicílio e dos medicamentos de insumos especiais. Não bastasse o dispositivo da norma acima referida, a Lei nº 8.080 de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento de serviços correspondentes. Em seus artigos 2, parágrafo 1º, parágrafo 4º, parágrafo 6 e inciso 1, determina: a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu exercício. De acordo com os dispositivos legais mencionados e muitos outros possíveis de se encontrar na nossa legislação, não resta dúvida ser dever do Estado, solidariamente com a União, o Distrito Federal e os municípios, prestar assistência farmacológica àqueles que necessitam, a fim de manter a saúde do cidadão. Trata-se, na realidade, de um tema delicado, que deve ser analisado sobre diversos ângulos. De um lado, a saúde como um direito irrefutável do cidadão, e de outro, a responsabilidade da União, Estados, Distrito Federal e municípios, como entes responsáveis pelo fornecimento de medicamentos de custo elevado. Tem registro na agência de controle que, pelas reiteradas decisões judiciais, vem superando a reserva de orçamento para tanto. Segundo o relator ministro Marco Aurélio, em se tratando de casos de remédios de alto custo, não incluído na Política Nacional de Medicamentos ou Programa de Medicamentos, a disposição em caráter excepcional, constante no rol dos aprovados, depende de demonstração da adequação e necessidade da impossibilidade de substituição do fármaco e da incapacidade financeira do enfermo e da falta de espontaneidade de membros da família solidária em custeá-lo, respeitadas as disposições sobre alimentos dos artigos 1694 a 1710 do Código Civil. Já para o ministro Luiz Roberto Barroso, já existe um modelo instituído sobre o tema, que consiste na Relação Nacional de Medicamentos, bem como o órgão técnico, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, criada pela Lei 12.401 de 2011, cujo papel é assegurar quais medicamentos potencialmente podem entrar pela lista e quais critérios técnicos de custo-benefício incorporá-los ao sistema. E, portanto, no caso da demanda judicial por medicamento incorporado pelo SUS, não há dúvida quanto à obrigação do Estado para fornecê-lo ao requerente. Em tais circunstâncias, a atuação do Judiciário volta-se apenas a efetivar as políticas públicas já formuladas no âmbito do SUS. É isso que disse o ministro Barroso. Nessa hipótese, deve exigir apenas a necessidade de remédio e a prévia tentativa de sua obtenção na via administrativa.
mas é entendido que o Estado não pode ser obrigado a fornecê-lo como regra geral, pois não há um sistema de saúde que possa resistir ao modelo em que todos os remédios, independente do seu custo e impacto financeiro, devam ser fornecidos pelo Estado a todas as pessoas. Assim, o ministro Luiz Roberto Barroso propôs 5 requisitos cumulativos que devem ser observados pelo Poder Judiciário para deferir determinada prestação de saúde. São eles: a incapacidade financeira de arcar com o custo correspondente, demonstração de que a não incorporação do medicamento não resultou da decisão expressa dos órgãos competentes, inexistência de substituto e terapêutico incorporado pelo SUS, comprovação da eficácia do medicamento pleitado à luz da medicina baseada em evidências, propositura da demanda necessária em face da União, já que a responsabilidade pela decisão final sobre a incorporação ou não do medicamento é exclusiva desse ente federativo. Tramita no Supremo Tribunal 2 recursos extraordinários que tratam sobre a obrigatoriedade do Estado de fornecer medicamentos de alto custo não disponíveis na lista do Sistema Único de Saúde. Os medicamentos não registrados na Agência Nacional e os medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O tema teve a repercussão geral reconhecida, tendo em vista que, segundo o Ministério da Saúde, o número de ações judiciais sobre o assunto aumentou mais de 700% de 2010 a 2015. Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplica o entendimento de que, havendo a indicação médica, não há o que se falar em negativa de custeio ou fornecimento de medicamentos. É o que diz a súmula 95. Havendo expressa indicação médica, não prevalece a negativa de cobertura de custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterapêutico. Ainda que o medicamento não esteja previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, entende o Tribunal de Justiça de São Paulo ser abusiva a negativa de cobertura de custeios farmacêuticos, nos termos da súmula 102 do Tribunal. A súmula 102 diz que, havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura do custeio de tratamento sob o argumento de que a natureza experimental ou por não haver previsto no rol dos procedimentos da Agência Nacional de Saúde. O direito à saúde deve ser garantido pelo Estado em sentido amplo, de forma irrestrita, inclusive com o fornecimento gratuito de medicamentos, insumos e equipamentos, a portadores de doenças que deles necessitam, desde que prescritos por profissionais habilitados. Em outra ocasião, o ministro Marco Aurélio, ao julgar o recurso extraordinário, entendeu que a responsabilidade entre Estado, município e União é solidária. Se o sistema de saúde não tem recursos para oferecer ou adquirir o referido insumo, tal escusa não pode ser imputada ao paciente, pois se trata de um problema de administração do próprio Estado. Face ao descaso com a saúde pública. Fato este notório e que dispensa qualquer tipo de comentário no tocante ao cenário em que se encontra a saúde pública em nosso país. Portanto, não deve o Estado negar a proteção do cidadão que necessitam de sua assistência, omitindo em garantir o direito fundamental à saúde, humilhando a cidadania, descumprindo o seu dever constitucional e atentado à dignidade da pessoa humana e à sua vida, tornando-se assim totalitário e insensível.